Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Está começando, sabe o que agora? O No Ar, o seu podcast. Que bom estar com você mais uma semana. Que bom estar do lado deste cara sensacional. E aí, meu filho, tudo bem? Tudo Tranquilo, bem. graças Olha aí, a Deus. Transmissão de pensamentos perguntando ao mesmo tempo se está tudo bem. A simbiose, a sinergia, a sintonia. Essas palavras de simbiose, sinergia, sintonia. Tá ótimo para mim e para você também, graças a Deus. Sim, estamos cumprimentar mais você. uma semana, né, querido? Verdade, cumprimentar você, cumprimentar o nosso staff, os nossos profissionais. Nossos quem? O Joaquim. Staff, sim. A gente tem staff. Sim. Tô brincando, continua, vai. Cumprimentar o Joaquim, cumprimentar o Marquinhos, cumprimentar a nossa audiência, cumprimentar a nossa convidada, que com certeza vai ser um podcast imperdível. Quem é a nossa convidada? É a Kaline Ribeiro. O que é que ela faz? E a Kaline, ela é uma pessoa multifacetada. Por quê? Ela tem especialização em obstetrícia. Certo. Ela trata questões dermatológicas. Enfim, vai ser um podcast muito bacana, muitos assuntos de muita relevância que com certeza a nossa audiência vai adorar. Com certeza, e você pode nos acompanhar por meio da Sertão TV, canal 180 pela sua BrisaNet TV, também no Spotify, no YouTube, não esquecendo de baixar o aplicativo do Brisa Play para acompanhar a gente pelo seu celular e, claro, na Canudos FM 106,7 todo sabadão a partir das 7 da manhã, que é o nosso horário alternativo para quem confere no rádio. Vamos começar a conversar, Sim. portanto, com a Kaline Ribeiro, enfermeira aqui com a gente. Tudo bem, Kaline? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com vocês, dividir muitos conhecimentos hoje. Que bom que você está aqui hoje para dividir os seus conhecimentos, que com certeza vão ser bastante interessantes para quem está em casa, porque é um conhecimento bem curioso. Por sinal, antes de eu trazer aqui, um pouco do roteiro do nosso podcast, pesquisando alguns assuntos, eu voltava ao meu passado, porque a gente vai falar de uma especialidade que a Kaline tem, que é sobre cicatrização de feridas complexas, não é isso, Kaline? Isso. Mas antes de chegar nesse assunto, é claro que eu quero saber da sua trajetória inicial como enfermeira. E a primeira pergunta que eu vou lhe fazer é a seguinte: como você chegou a essa profissão da enfermagem e por que você escolheu essa especialidade em cicatrização de feridas complexas? Vamos lá, vou tentar encurtar um pouco a história, porque ela é bem longa. Não encurte não, que é 1 hora de podcast. Pode falar, à vontade. Mas tem muito assunto. Vamos lá. Sou enfermeira, há 12 anos, já sou formada há 12 anos e tenho realmente especialização em obstetrícia, foi minha primeira especialização, minha primeira paixão foi obstetrícia. Atuei durante 9 anos na nefrologia, então também sou nefrologista, atuei tanto com pacientes crônicos como paciente agudo e meu último trabalho assistencial foi como coordenadora da nefrologia, no Hospital Regional do Sertão Central. E aí, vale enfatizar aqui que desde sempre, na verdade, eu sempre quis empreender, desde pequena, E em algumas palestras minhas eu até trago isso. Quando eu era pequena, eu confeccionava adesivos para vender na escola. Então, assim, eu sempre tive essa alma empreendedora e eu queria algo que eu pudesse ser autônoma. Porém, há 12 anos atrás, a gente não tinha essa realidade do enfermeiro ser autônomo. Então, não era uma realidade para mim. Ou você se formava e ia à unidade básica ou à área hospitalar, E aí, eu vivi toda a minha experiência, durante esses 12 anos, na atenção básica, na área assistencial hospitalar, na parte da gestão. E durante esse período, eu abri um negócio. Eu trabalhava em uma área assistencial onde eu vi uma demanda que precisava solucionar o problema, eu precisava vender alguns materiais que não eram dispostos aqui. E aí abri a unidade para material hospitalar, e serviços domiciliares de enfermagem.
Então, era passagem de sonda, medicações. Isso faz mais ou menos uns 5 anos atrás. E aí, nesse período, eu também costumo dizer, é curioso até, eu não gostava de curativo. Não gostava mesmo. Porque eu não vi evolução. Então, todos os meus trabalhos, eu achava que era realmente só colocar ali, fechar e tá tudo certo, vai para casa, mas no meu outro plantão eu não via uma melhora significativa. Então, eu não me apaixonava pelos curativos. Porém, né, nesse período todo, com a abertura desse negócio, vendendo ali os materiais hospitalares, apareceram os curativos na minha mão. Então, assim, se eu tinha um serviço que eu estava ofertando, né, à cidade e estavam me pagando para isso, concorda que a família queria a resolutividade do caso. Então, foi aí que eu comecei a estudar, a procurar, a aprender mais e descobri que existiam tecnologias disponíveis, né, com resultados maravilhosos, né? Tanto que o que eu utilizo hoje não é nada convencional, não é nada que a gente está acostumado a ver, né? São materiais tecnológicos que dão um resultado, uma aceleração muito mais rápida na cicatrização. E eu comecei a buscar, a aprender mais sobre, iniciei minha pós-graduação em dermatologia para tratar esse tipo de feridas. E foi aí. E aí, quando eu realmente comecei a pegar os pacientes e comecei a utilizar da tecnologia nesses pacientes, que eu fazia o curativo em um dia e na minha próxima visita estava surreal o resultado, eu disse, isso é bacana, isso é legal, isso eu consigo mudar a vida de muita gente desse jeito. E aí foi justamente aí que me pegou, né? Eu acabei afunilando o serviço, né? Voltei mesmo só para a área do tratamento de feridas, deixei o material hospitalar e foquei mesmo no tratamento. Então, implantei a parte também da laser terapia, fui fazer habilitação, outros cursos envolvendo não só a parte assistencial, mas também de gestão, já que eu queria colocar, né, o serviço. E aí, acabou que eu me apaixonei de verdade pelo serviço e essa paciente, né, que eu comecei a tratar, até me comove muito a história dela, porque eu consegui perceber a essência do cuidado, do que eu poderia fazer pelas pessoas justamente com ela. Ela era uma paciente oncológica, né? Então, ela não tinha nariz, então o curativo era no nariz. E aí, eu fui estudar o caso dela, conversei com o oncologista, e eu lembro demais que o filho, na verdade, me procurou na cidade, era um feriado até, uma sexta-feira, e ele queria que eu fizesse o curativo, porque era feriado na sexta e sábado e domingo o posto não funcionava. E aí foi a forma que eu precisei apresentar a ele o meu modelo de trabalho, né? Eu não costumo dizer que eu faço apenas o curativo. Eu faço o acompanhamento do paciente. Curativo é muito fácil. Se eu lhe disser a técnica, você faz, né? Mas eu preciso de resolutividade do problema. Então, eu precisei dizer a ele que eu faria o acompanhamento da paciente do começo ao final. E aí, consegui, sim, fechar com eles lá. Eles fecharam, eu fiz todo o acompanhamento. E o que me pegou muito foi a parte da dor que ela sentia. Não dor física, mas a dor de não ser orientada da forma que era para ser, né, exata, porque ela tinha um curativo no nariz, o curativo tomava muito o rosto dela também, então isso também ela já ficava bem sentida, porque não conseguia ir na calçada, tinha vergonha, tinha um mau cheiro, então assim, muita coisa envolvida. E aí, dentro da cavidade do nariz, tinha alguns tecidos que precisavam ser removidos e não tinham sido removidos. Então, assim, muita coisa envolvida, muita dor envolvida e não física, né, mas mental, psicológica da paciente. E aí, nesse primeiro atendimento, a gente já conseguiu
organizar algumas coisas, né? Explicar o material que era utilizado, que o material que era utilizado, ele ia conseguir fazer, né, a retirada desse tecido. A gente conseguiu diminuir o tamanho do curativo, e isso já foi um ganho para ela. E aí, do meio pro fim, assim, foi uma cicatrização bem tranquila, né? Graças a Deus, muito tranquila. Conversado com o oncologista, tudo direitinho, olhei todos os exames laboratoriais, solicitei alguns novos. Então, realmente, a gente fez o acompanhamento dessa paciente para dar certo. Cicatrizei ali em 1 mês, né? Ela já havia um tempo, bastante meses aí, tentando essa cicatrização. E do meio pro fim, foi justamente o que me deu aquela alegria, foi de ver, né, o filho e a filha dizer que não, agora ela faz questão de ir no médico, quer um vestido novo para ir pro médico. Então, essa autoestima dela ter, né, a qualidade de vida, a autoestima ter retornado a partir do meu trabalho, né, do que foi exercido, assim, para mim foi muito gratificante. E aí foi justamente aí que eu não é aqui mesmo que eu quero ficar. E graças a Deus, né, a gente fez 1 ano agora, vai fazer agora no final de janeiro, 1 ano, né, do consultório que foi colocado aqui na cidade. Eu quero pegar um gancho sobre curativos que você falou e falar um pouco do curativo biológico. Sim. A pele da tilápia, por exemplo, que Sim. tem um alto teor de colágeno. Sim. Que é capaz de ajudar na cicatrização de 1º, 2º e 3º graus de pessoas com queimaduras. É made in Ceará, foi desenvolvido Sim. aqui na Universidade, na UFC, na Universidade Estadual do Estado do Ceará. Federal. A Universidade Federal do Estado do Ceará. Como você avalia esse avanço na medicina com a questão aí do curativo biológico? Sim. Eu vou puxar até para o meu lado em relação ao biológico, porque quem me segue vai entender que eu falo muito da área da regenerativa, né? Que é uma área também muito nova. Eu sou fã demais dos estudos, né? Dessa parte biológica, natural, o mais natural possível, né? E acho muito bacana tudo que envolve essa naturalidade. E com a tilápia não é diferente, claro. Eu acho o máximo, é realmente feito, né? É utilizado. Mas eu queria trazer também, falando de biológico, eu não sei se você já ouviu falar, mas do curativo realizado com o teu próprio sangue, né? Se você não ouviu falar, eu faço esse tipo de curativo aqui. Né? Ele... Me fala um pouco sobre esse curativo. Ele é um curativo à base do teu próprio sangue. Então, eu faço um levantamento do estudo do teu sangue, tá? Então, o paciente chega, como eu lhe disse, faz um processo avaliativo, né? Eu vejo qual é a lesão, né? Como ela se enquadra, que tipo de tecido que se encontra, se dá para ser aplicado ou não, tá? E aí, dependendo, a gente pede alguns exames laboratoriais para eu estar avaliando esse teu sangue. De certa forma, eu preciso ver como ele se encontra, se você está apto a realizar o procedimento. Eu tiro o teu sangue, passa por um processo de centrifugação em técnicas adequadas, né, em um manejo adequado. E do que eu consigo tirar do teu sangue, eu coloco na tua ferida. E aí tem um tempo estimado, isso aí vai depender de cada paciente, né, de cada ferida. A gente estima ali um tempo e os resultados são impressionantes. Muito impressionantes. Bacana. Então, assim, eu sou muito a favor dessa parte mais biológica, natural, e é de você para você, né? Já chegou gente para me perguntar, Kaline, eu não vou ter reação? Não, sem reação nenhuma. É natural, né? Geralmente eu costumo até dizer assim, no pior das hipóteses não vai dar em nada, mas sempre dá muita coisa. Sempre dá muita coisa. É um resultado muito surreal, assim. Porque eu falo até no programa de TV, fica até um pouco complicado trazer algumas imagens, porque geralmente chega para mim assim, bem crítico, né? E não é todo mundo que quer ver ferida. É um conteúdo muito invasivo, né? É muito invasivo, então fica até complicado trazer ao ar, né? Mas, geralmente, quando as pessoas vão fazer essa avaliação, eu mostro muitos resultados. E as pessoas
nem pestanejam. Não, eu quero fazer isso, porque realmente de um curativo para o outro é um resultado impressionante. Kaline, uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer a respeito das escaras. Sim. Acomete principalmente idosos, pessoas que estão prostradas, acamadas, por muito tempo, a pele fica muito sensível e a pele sofre esse tipo de ulceração. Qual é o método que você utiliza para a pessoa que está nesse estágio de escaras? Vamos lá. É conhecida como escaras, né? Mas são lesões por pressão, tá? O nome. Então, assim, lesões por pressão, o nome já está dizendo, é uma lesão ocasionada pela pressão no local. E por que acontece nesses pacientes, principalmente acamados? Eles passam muito tempo na mesma posição, certo? Então, vamos lá, eu costumo sempre dizer para a família, né? Eu oriento bastante a família, justamente porque eu estou lá com eles um momento do dia, 1, 2 horas do dia, mas eu vou embora. Então, quando eu saio, os cuidados a família precisa fazer para dar certo. E aí, quais são esses cuidados para esses pacientes acamados, né? Não desenvolverem ou não aumentarem, né? Porque às vezes, porque já tem uma, né? Mas aí a gente faz o possível para não aumentar os índices de escara, né? De lesões por pressão, na verdade, desse paciente. E aí, a gente precisa tirar a pressão do local. Como? Virando esse paciente, certo? Então, se o paciente está aqui em decúbito dorsal, né, deitado, eu tenho que fazer a mudança desse paciente constante. Lateralizar de um lado, lateralizar de outro, volta para o dorsal, lateralizar novamente e ficar fazendo esse manejo. Por quê? Para justamente deixar o fluxo de sangue passar pelos teus tecidos no local que está preso, certo? Então, se eu tenho uma pressão aqui, ó, da proeminência óssea, né, no colchão, na parte dura da cama, da superfície, eu vou estar tracionando, certo? E vai estar lá, como é que eu posso dizer? Machucando esses tecidos internos, tá? Se for uma coisa a longo prazo, né? Hoje a literatura fala para a mudança de decúbito mais ou menos de 2 em 2 horas. Eu oriento, se der para fazer antes disso, seria o ideal, né? Para estar mudando constantemente. Se der de 1 em 1 hora, ainda é melhor. E se a escara já está lá exposta? Se ela já está exposta. Que tipo de... uma espécie de pomada? Que tipo de medicamento você utiliza? Esse aí é um cuidado para eu estar... te livrando as outras áreas, né, para fazer. Mas se a ferida já está lá acometida, o cuidado ele permanece o mesmo, certo? Só que a gente vai avaliar essa ferida de acordo com os tecidos, com o tamanho, com a exudação. Quando eu falo exudação, é a secreção, se tem muita, se tem pouca, né, o cheiro. Enfim, realmente assim, é um contexto, né? Não dá para eu te dizer assim, bota a pomada tal que vai dar certo. É por isso que eu tento tirar isso da cabeça das pessoas, que toda pomada vai dar certo, que a do vizinho deu certo nele vai dar em mim, porque é um contexto geral. Então, assim, tem curativos tecnológicos... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, tem curativos tecnológicos que é só para feridas que estão... com granulação, que é um tecido vermelhinho. Não, vai ter tecnologias que vão ser utilizadas que vai dar ali para fazer onde tem um tecido amarelado ou preto, né? Que aí já é o caso da necrose, né? Que já ficou pretinho lá, já faltou toda a oxigenação ali, já necrosou. O sangue então, já aquele não tá mais, aquele tecido não presta mais. Eu tenho que remover esse tecido para dar lugar ao tecido bom. Se eu não remover, aquilo ali vai estagnar. Entende? Então, assim, precisa realmente ver o contexto da ferida para decidir o que vai ser utilizado. E aí, se esse curativo... meus curativos, eles não são diários, né? Eles não são diários, então... vai depender também da tecnologia utilizada. E aí, tem curativos de 48 horas, 72, de 7 dias, 14... tem curativo, o meu biológico eu já deixei 20 dias. Vai depender muito, então, de cada caso. A área necrosada, o paciente sente dor? Não.
Não tem Então, mais vida esse tecido. Não tem mais jeito mesmo. Não tem que ser removido. Ele vai sentir dor no tecido vermelho. Tecido que é vascularizado, né? Que tem irrigação de sangue. No seu dia a dia dos atendimentos já realizados, quais foram os principais tipos de feridas que você tratou? E quais delas são as mais recorrentes para você? São 3 segundos, hein? A pergunta lá vai a terceira. Vou decorar. E por que algumas cicatrizam mais lentamente e outras vão cicatrizar mais rapidamente? Quais são esses tipos de feridas que cicatrizam mais rapidamente e aquelas que lentamente precisam aí de um processo para cicatrização? Vamos lá. As feridas que eu pego mais, por incrível que pareça, operatórias, complicações operatórias, né? Que fez o procedimento cirúrgico por algum motivo, abriu, e isso vai de cesárea a hérnia, enfim, certo? A parte da traumatologia, eu tenho muito paciente de pós-operatório e pé diabético também. Pacientes que têm, né, a comorbidade diabetes, né? E aí acaba que acomete ali a parte do pé por algum motivo, né? Porque eu falei até isso no programa de TV da semana passada, que justamente por conta da complicação da doença, eles perdem a sensibilidade, né? Por isso que quando eles estão lá caminhando, eles não sentem mais os pés ali. E aí, quando eles estão caminhando, pisam em alguma coisa, topa na pedra, né? Nem sente, né? E eu dei até o exemplo de uma paciente que eu peguei que ela pisou num grampo de grampeador, pequenininho, inofensivo parecia, mas ela viu há mais de 7 dias, eu acho, depois, quando ela começou a sair pus do pé, porque ela não sente, entendeu? Então, assim, são os que eu mais pego. E aí, trazendo para a parte do que demora a cicatrizar, é justamente a questão da não utilização de algo correto, porque o que eu faço? Eu abrevio essa cicatrização, certo? O que era para demorar ali 6 meses, eu consigo abreviar em 2 meses, certo? E aí vai depender justamente da ferida em si, porque depende, tem umas bem cavitárias, né, bem profundas, né, e aí eu preciso de um tempo para esse tecido vir a subir, mas da abordagem, né, porque muitas vezes já aconteceu eu pedir cultura das feridas para ver que tipo de bactéria, porque estava estacionada, porque tinha uma bactéria. Quando saiu o resultado, eu tive que pedir o paciente para se internar, porque ele estava lá resistente a várias bactérias, porque ele já tinha o hábito de tomar antibiótico do nada. Então, aquelas bactérias já estavam resistentes a vários antibióticos. Então, assim, é realmente um levantamento e é meio que uma investigação ali, para eu conseguir traçar um planejamento assertivo e conseguir abreviar, de fato, essa cicatrização. Então, trazendo para a tua pergunta, né, eu acredito que é a falta da investigação, né, a falta do cuidado, do olhar mais clínico, diagnóstico mais assertivo para conseguir conduzir da melhor forma ali para aquele paciente. Kaline, por que alguns ferimentos eles saram naturalmente, claro, com a utilização de algum tipo de medicamento, e outros se transformam em queloide? Vamos lá. O nosso corpo ele é muito sábio, né? Eu sempre falo isso. Ele nasceu para regenerar. E às vezes, assim, tem a casquinha. A casquinha não é sinônimo de que cicatrizou, mas é um sinônimo de proteção do teu próprio organismo. Eu preciso ocluir, eu preciso fechar, mas se tu deixar a ferida lá exposta, cortei o dedo, tá exposto, vai criar casquinha. Por quê? Porque ele vai achar um jeito de proteger, certo? Quando tu corta e começa a sair sangue, tu já deu a abertura ali para uma segunda camada da tua pele. Ou seja, é uma porta de entrada, certo? Não é que... Pode ser que dê certo cicatrizar sozinho, beleza? Pode. Mas pode existir uma complicação. Por quê? Porque já que é uma porta de entrada, pode vir a entrar uma bactéria no local, complicar, infeccionar e lá vai. Certo? Então, assim, seu corpo pode cicatrizar tranquilo. E o queloide, ele é uma coisa à parte.
Porque o queloide, ele é uma desregulação mesmo da cicatrização. O que acontece? Quando você está passando pela parte cicatricial, o teu organismo vai começar a mandar respostas ali, ó, manda colágeno, manda elastina, e aí eles vão, para ser organizado. E aí, com o queloide, o que acontece? Uma desorganização desse colágeno, entendeu? Então, ele faz o quê? Ele fica sobreposto. Então, como se fosse um excesso de colágeno? Um excesso. E aí, como eu consigo dominar essa parte do queloide no consultório? Com a laser terapia, porque o laser de baixa intensidade, que é o que eu utilizo, ele consegue ajustar, ele organiza aquilo ali. Então, o que ele faz? A luz, ela penetra diretamente nos tecidos e aí o teu organismo entende o quê? Manda o colágeno para cá, outro para cá e vai organizando. E a elastina vem aqui e vai organizando. Sem o laser, se a pessoa já tem essa probabilidade de ter o queloide, o que vai acontecer? Ela vai sobrepor isso e vai gerar o queloide mesmo. Deixa eu ver se eu entendi. Existem pessoas que têm uma propensão de ter queloide e outras não? Sim, existe. E aí, geralmente, na avaliação, eu já tento ver mais ou menos com o paciente, tem queloide, não tem? E aí, o laser, ele consegue dar essa estabilizada, né, na área cicatricial. E aí ele consegue deixar uma cicatriz mais estética. Para além da laser terapia que você está falando aqui para a gente, quais outras técnicas você utiliza nos seus procedimentos que são eficazes, que são técnicas que você costuma trabalhar no seu dia a dia? Pronto. Tem muita coisa, mas vamos lá. Tem o laser, né? Que o laser, ele é tanto regenerativo, ele é analgésico, ele é anti-inflamatório, né? Eu consigo tratar dores com laser, eu consigo tratar hematomas com laser. Então, assim, ele realmente é um potencializador, assim, do processo, né? De cicatrização. É o top 1 mesmo, assim, o pessoal ama. E aí, acima dele, o curativo biológico, que é um dos ganhadores mesmo, assim, de procura, justamente pelo resultado. Tem também a parte do taping, eu consigo utilizar taping, né? Não só mesmo para sustentação de musculatura, na área da... Perdoe a ignorância, o que é taping? O taping é uma tira elástica, né, que eu consigo ali fazer, principalmente na parte puerperal, né? A mulher acabou de parir e aí tá lá o abdômen distendido, eu consigo colocar esses elásticos, né, essas fitas elásticas, para conter ali aquela musculatura, aquele abdômen, né, evitando ali outros problemas, até para trazer os órgãos para os locais. E eu consigo pegar essas tiras e também utilizar nas feridas, para contração de bordas, né, também é uma das técnicas que a gente utiliza. Fora as próprias coberturas, né? Quando eu falo coberturas, são as coberturas tecnológicas, que conseguem fazer ali a absorção, conseguem deixar mais tempo, só de o paciente fazer o curativo, não precisar fazer um curativo todos os dias, já é um alívio muito grande. E se esse curativo, então, for uma queimadura, ainda é melhor ainda, né? Mas ela consegue realmente fazer um bom serviço, um bom trabalho, né? Esses curativos, essas coberturas tecnológicas. E qual a importância, a gente ouve muito falar em violência obstétrica. Você que tem também uma formação em obstetrícia. Sim. Qual a importância da doula, daquela profissional que fica ali no acompanhamento de todo esse procedimento? Eu ia falar, sabe, tu falou, não sabia nem que tu ia falar da doula, mas eu ia dizer justamente, na verdade, eu acho a importância dos especialistas, sabe, eu friso muito isso. Profissionais a gente tem vários em todo canto, mas uma pessoa que é especializada, uma pessoa que estudou para estar ali lhe acompanhando naquele período, ela vai saber sobre as leis ali, ela vai conseguir te direcionar aquele cuidado, aquele caminho, ela vai estar ali contigo, né? Eu trago também outra especialidade que eu acho importante, principalmente nessa área da amamentação, né? Que é
quem faz essas consultorias, né, de amamentação, que está mais à frente, porque principalmente quem vai ser ali mãe de primeira viagem, né? É mais complicado. E aí, eu sempre, nos meus atendimentos, eu sempre sou chamada para duas coisas. Para fissuras mamárias, né? O laser, ele consegue reverter ali a situação. Fissuras mamárias e também para quem fez cesárea e tem alguma complicação ali pós-operatória, ou até mesmo já peguei pacientes que não queriam chegar na complicação e aí já acertaram comigo: vou parir tal dia, vamos aqui, vamos segurar minha mão e vamos junto. E assim a gente fez e foi incrível, não teve problema nenhum. Mas esse período, né, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, eu super indico tanto a parte vai parir, a doula para estar ali próxima, né, para conseguir... É uma espécie de assistente de parto. Com certeza, né, com certeza, para estar ali perto e te direcionando para aquele momento, né, específico. E também para quem faz consultorias de amamentação, que está ali, consegue te dar esse cuidado mais próximo, principalmente com a parte, né, dos seios nesse período. Porque existe técnica para pegar o bebê, jeitinho para pegar, para não machucar. E aí, eu geralmente, quando a pessoa não tem, eu vou para esse primeiro atendimento, eu acabo exercendo minha primeira especialização. Sim. Porque eu já acabo orientando, né? Mas eu sempre deixo claro que se a pessoa tiver a oportunidade de ter um especialista, né, na área, para estar ali próximo, é super bem-vindo para esse momento. E é verdade que o colostro, o primeiro leite, ele imuniza o bebê? Sim, aí vamos lá, eu dou todas essas orientações, né, também aproveito. Um assunto puxa o outro. Eu dou todas essas orientações no primeiro atendimento lá dessa puérpera, né, porque são dúvidas, né, e aí acaba que eu sempre desenho lá a mama, vou mostrar ali o que é o colostro, o que é o primeiro leitinho lá, o que é o leite mais gorduroso, quando é que ele vem, né? E eu acabo trazendo essas informações para essa mãe, nova mãe, e elas ficam realmente assim, eu já ouvi, né? Meu Deus, mas ninguém me disse isso e isso. E assim, para mim, parece ser, né, bobagem, assim, algo que era para se saber, né? Todo mundo se saber que mas não realmente existe o manual. Mas não existe o manual e ninguém fala muito sobre isso. Então, por isso que eu volto à tecla. Eu acho super importante, né? Hoje, eu atuo, assim, trazendo a minha parte da obstetrícia justamente dentro da dermatologia, porque não dá para eu exercer mais tudo, né? Não dá mesmo. Eu foquei nas feridas e aí eu consigo trazer um cuidadinho da Kaline, da obstetrícia ali naquele puerpério. Eles se retroalimentam. Isso. Mas, como eu já peguei paciente dialítica, né, para tratar a ferida. E são pacientes muito complicados pela comorbidade mesmo, pela doença. Então, como eu já vivi e eu entendo o manejo, eu sei como funciona, eu acabo levando um pouquinho da Kaline também, da nefrologia, para esse lado. Mas eu não consigo... Kaline, tu faz a consultoria? Não. Assim, eu não tenho uma específica, uma consultoria de amamentação. Eu dou a orientação ali, porque eu sou obstetra, né? Nesse primeiro momento. Mas aí eu volto. Se você tiver condições de ter uma especialista ali para te acompanhar mais a fundo, para estar contigo, segurar na tua mão, ainda é melhor. Falando do seu lado mental, como é essa preparação sua mentalmente para cuidar dos seus pacientes? Porque uma ferida conta ali uma história. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acredito muito que a minha fé, né? A minha fé e eu tenho um hábito de leitura bíblica, né? Então, assim, eu me fortifico na minha fé, no que eu acredito, né? Eu acredito muito que Deus é soberano, né? Deus sabe de todas as coisas e eu sempre que vou a um paciente, eu oro antes, né? Então, que eu seja um instrumento na vida daquela pessoa através do que Deus quer
quer me mostrar lá, né? Então, eu me deixo ser levada realmente de fato. Você pede um direcionamento. Peço sempre direcionamento. Então, assim, eu oro no meu consultório para fazer os atendimentos, né? Eu peço discernimento mesmo para todos os casos. Porque eu já peguei paciente de todo jeito. Eu já tive paciente que teve crise de ansiedade dentro do meu consultório. E se eu não tivesse plena para conseguir contornar a situação, né? Então, assim, eu acredito muito nisso, que quem me dá esse direcionamento é Deus mesmo, que eu coloco à frente do meu negócio, à frente dos meus pacientes. Já teve paciente que eu já cheguei para a família para dizer que eu não ia conseguir cicatrizar, e a gente cicatrizou. Então, assim, é Deus. Disse, olha, não tem outra explicação, e a família crê muito também, na Kaline não tem outra explicação. A paciente tinha tudo para dar errado. Tudo. Eu em breve vou trazer esse caso no meu Instagram, porque é um caso mesmo muito comovente, assim. É uma paciente que é acamada, anêmica, paciente desnutrida, paciente com exposição de osso e um bloqueio de várias artérias. Ou seja, se eu não tenho sangue, eu não consigo cicatrizar, certo? Então, assim, ela, quando eu pedi os exames e deu esses bloqueios, foi o momento que eu disse, você vai levar o vascular, né? Que tem muito bloqueio de artérias. Então, talvez seja cirúrgico e não cabe mais. Ela já tem muitos anos aí. Não vale a pena, né? Colocar numa mesa de cirurgia para isso. Mas, se vocês quiserem, eu continuo vindo. Mas para a gente fazer um cuidado ali paliativo, né? E aí eles, não, Kaline, a gente já conhece seu trabalho, a gente quer que você venha, não sei o que, a gente vai ficar fazendo e tal. E assim, continuei fazendo minhas orações e indo e tratando e cicatrizando. A maior especialidade de Deus é fazer milagre. Com certeza. E é assim. E aí eu vou realmente entregando tudo a ele e vai dando tudo certo. Perfeito. Deixa eu voltar na minha infância. Você caiu muito na sua infância porque Todo tipo de queda que você imaginar eu já levei. Aqui tem marca, aqui nas costas tem... Eu sou bem marcado. As minhas tatuagens são essas. As tatuagens naturais. Na infância, normalmente, se costuma-se cair mais, se ferir mais, principalmente quando há pessoas... Traquinas. E muitas ao seu redor, por sinal. Enfim, mas aí, na infância também, existiam alguns métodos de curar as cicatrizes, ou melhor, as feridas, de cicatrizar as feridas. Por exemplo, eu lembro de quando eu caía... Calma, o metiolate... É sofisticado. Não, o metiolate é certificado pela ciência. Tô brincando. Mas, por exemplo, a minha avó costumava colocar o pó do café nas minhas feridas. Tinha crianças... outras coleguinhas, que a mãe colocava uma folhinha ali com um pouquinho de álcool. E assim sucessivamente. Histórias e mais histórias. Eu queria saber, esses métodos antigos, existe algo científico que comprove que cicatrizam? Ou é só métodos antigos sem nenhum tipo de certificação científica? Vamos lá, né? A cicatrização existe uma história, né, por trás. Então, assim, há muito tempo, desde os primórdios aí, eram testadas coisas, né? Que iam dando certo, que não ia dando, que dá em você, que não dá em você. E aí foi fluindo, né? Tanto que na história mesmo da cicatrização, o pessoal botava graxa, botava gelo, botava... Graxa? Tudo sem imaginar. Eu já vi queimadura, o cara colocar creme dental, pasta de dente. Então, assim, tinha tudo. Aí veio, né, o pessoal
colocar vinho, que aí puxou para a história do álcool, né? Álcool na ferida, então cicatriza, não cicatriza. Na verdade, o álcool ele vai ressecar aqueles tecidos, né? Eu sempre costumo dizer isso para meus pacientes, porque alguns, né, e principalmente idosos, já vêm com essa coisa na cabeça, né? Ai, mas o fulano botou babosa. Isso. E o fulano... Eu cheguei uma vez na casa de um paciente, ele tinha já reservado um saco de tomate. Kaline reservou um saco de tomate pra tu botar. Eu disse, não, meu filho. Enquanto eu estiver cuidando de você, você não vai botar saco de tomate? Não, menina, é só botar a casca da tomate que o fulano disse. E aí, já viu. Mas eu sempre costumo dizer isso. Não é... Hoje é errado, né? Assim, hoje a gente tem coisas melhores, né? Hoje a gente tem tecnologias e... Sem contar que esses produtos, eles não são estéreis, né? Vamos lá, pegar o açúcar da tua casa e tacar dentro da ferida, né? Como eu já peguei, paciente, né? Pegar o café, colocar dentro da ferida. Aí, como eu te falei, tá cortado. Tu tá com uma camada já abaixo ali. Tu não tem mais a proteção. Então, pode ser que venha a piorar por algum motivo, né? Sim. Então, assim, hoje eu não indico nada disso, porque realmente a gente tem coisa melhor para tratar essas feridas. Mas são coisas que... da vivência mesmo, né? Já aconteceu há muito tempo e as pessoas, principalmente as antigas, ainda tem muito dessa crença de que vai dar certo uma planta, um mastruz com leite, né? Aí, às vezes, eu ainda digo, não, se você quiser beber, dá pra beber. Não bota na ferida, não. Deixa a ferida, eu resolvo. Mas vai bebendo aí, dá certo. Entende? Então, assim, eu vou tentando conversar com eles para que eles também entendam e participem do processo, né? Então, eles são bem orientados quanto a isso. Porém, quando é paciente mais idoso, é até mais complicado em questão das tecnologias para eu conseguir explicar, né? Mas eles são bem receptivos e sempre dá tudo certo. Mas eu não oriento, não. Hoje, mais nada disso, não. Tem coisa melhor. Ei, Kaline, uma outra questão. A nossa pele está sempre em um processo de renovação. É o maior órgão do corpo humano. Sim. Né? Ela está sempre se renovando e existe um processo de descamação da pele. Sim. Não sei qual é o período. Mortos, né? Como envelhecer de uma forma saudável nesse processo de envelhecimento, envelhecer bem, com a pele boa, sem estar tão, como eu posso dizer, delicada, mais delicada, né? Eu vou puxar muito pro lado da hidratação e proteção, né? Principalmente proteção, né? Hoje o sol das 7 horas é tininho, eu sei, né? Que o sol da manhãzinha então, assim, cedo ele tem vitamina D, não é isso? Mas aí é isso que eu tô dizendo, o sol das 7 já é, né? Aqui, né? Meio bravo, né? Tudo aqui. E aí, assim, eu puxo muito, principalmente para os meus pacientes, esse lado da hidratação dessa pele, tá? Principalmente conhecer a pele, né, do cliente, do paciente, e hidratar essa pele, levando ali algumas vitaminas, né? Para melhorar a textura dessa pele e também trazer para a questão da proteção, né? É importantíssimo usar o filtro solar, né? Para a gente estar aí constantemente, e não é só colocar ali o protetor solar e acabou, já passei o de hoje e beleza, não. Ele tem que ser retocado, né? Ele tem que ser constantemente feito o retoque. Isso aí já melhora bastante a qualidade da tua pele, né? E aí, trazendo aí para os dias de hoje da parte estética, né? Eu também consigo fazer, eu faço alguns procedimentos estéticos, não faço botox, não faço nada disso, né? Sintético, mas na verdade não faço essa parte. Que já veio para assim, Kaline, tu devia fazer. Eu disse, mas também vocês querem que eu faça tudo, aí fica complicado. Mas não pega essa parte. Mas eu consigo fazer ali uma bioestimulação de colágeno justamente a partir do teu próprio sangue.
Lembra que eu falei? Você fala do curativo sempre. biológico? Então, eu também consegui estimular ali a tua pele, levando algo natural de você para você e fazer essa bioestimulação através do teu sangue. Então, tem a bioestimulação de colágeno, que dá para ser feita também, né? Através do teu... Já que eu tô falando disso, eu vou aproveitar para falar do teu próprio sangue. Eu também consigo liberar ali fatores que vão tirar a inflamação do local, que não tá deixando aquele teu pelo nascer. Então, eu consigo fazer na barba, consigo fazer no couro cabeludo, e aí volta ali a regenerar os pelos, né? Então, assim, tem essa parte biológica, né? Muito, muito presente, e que eu super apoio porque é super natural, né? Não é nada sintético. Mas, trazendo para a parte que você perguntou, eu acredito que hidratação, proteção e aí higiene, os cuidados estéticos também fica a critério do paciente. Você falou em barba, eu queria te abordar a questão da foliculite. Sim. Como tratar a foliculite? Sim, eu consigo, na verdade é porque para tudo, né? A gente precisa não só tratar o local, né? Eu já peguei paciente com foliculite e aí eu consigo fazer um tratamento ali naquela área da foliculite, principalmente com a laser terapia, consigo fazer, mas mudanças de hábitos, né? Então, assim, mudar muita coisa. Era uma mulher, então eu tive que organizar com ela ali. Não tá usando tanta calça jeans, tava esquentando demais, né? Botar ali uma calça mais social, algo mais frouxo. Uma hidratação, uma esfoliação do local também deve ser realizada. Então, assim, vai depender muito de pessoa para pessoa, a área que está sendo afetada. Então, para eu conseguir definir o plano de cuidado para aquele paciente. Mas, geralmente, eu consigo, com laser terapia, dá para tratar também. É uma especialidade que você também... é da sua competência também. Eu consigo. Assim, não é aquilo que eu lhe disse. Eu atendo, eu já atendi alguns. Mas não é o meu foco principal, né? Digamos assim. A pergunta que eu quero fazer é sobre os pequenos ferimentos, né? Você fala aqui pra gente sobre as feridas complexas, mas para as feridas simples, quais os primeiros cuidados que as pessoas devem ter? Vou trazer um exemplo. Sim. Bem recente. Minha filha caiu dia 31 de dezembro, arranhou o joelho, e aí um arranhão de joelho numa criança de 5 anos é algo muito grande. O primeiro procedimento que eu fiz foi lavar aquele ferimento. Esse é o procedimento correto? O que é que a gente pode fazer além disso? Sim. Lavar, certíssimo. Tem que lavar mesmo. Vamos trazer aí, né? Na verdade, eu realmente sou especialista em feridas complexas, mas também vale enfatizar que uma ferida pequena, ela pode se tornar uma ferida complexa. Sim. Tá? Então, assim, realmente os primeiros cuidados, tirar toda a sujidade do local. E hoje, eu oriento muito os pacientes a terem em casa uma substância, né? Na verdade, que é que eu utilizo nos meus atendimentos, que é o chamado PHMB. Tá? O que é, Kaline? É um antisséptico, certo? Que ele é antibacteriano, na verdade, também, né? Então, assim, o soro fisiológico, ele consegue fazer uma lavagem ali superficial de sujidade. Mas o PHMB, ele consegue tirar a bactéria do local. Então, assim, a princípio, o que eu acharia mais show de fazer era a lavagem realmente com soro fisiológico e tá colocando PHMB em cima para tirar ali, fazer a ação dele e deixar ali uns 5 a 10 minutinhos para ele tirar as bactérias que foram do local, né? E ocluir, né? Fechar mesmo. Porque, lembra, eu falei, se deixar aberto, vai criar casquinha. A casquinha não é sinônimo de cicatrização. Porém, o corpo foi lá e protegeu. Mas oclui aquela feridinha, né? Precisa ser fechadinha. E aí, se tiver, eu falei até isso na TV também, se tiver alguma, passou o tempo, passou mais de 21 dias já, e aí não fechou, não tá legal, tá vermelho, tá ficando inchado,
tá saindo alguma secreção, isso aí já é um sinal de alerta para se procurar um especialista para ver o que está acontecendo, tá? Mas, a princípio, seria isso mesmo, porque eu vou lhe dizer, eu acho que vou colocar uns 80% de uma cicatrização, limpeza. Perfeito. Limpeza. A título de esclarecimento, Kaline, para a nossa audiência, os procedimentos que você realiza são caros? Vamos lá, e vai muito... Eu costumo falar isso, geralmente, quando eu dou minhas palestras de empreendedorismo, né? Em relação ao barato e o caro, né? Vai muito da sua necessidade, do que você está precisando, né? Quanto você paga pela sua saúde? Uma vez eu fiz uma postagem sobre isso, né? Quanto você está disposto a não ter problemas, né? Quanto você está disposto a pagar uma pessoa para segurar na tua mão e você se sentir confiante que aquilo ali vai dar certo, né? Não, eu prefiro fazer um mais barato, um mais em conta e ter uma complicação lá na frente. Como eu já peguei paciente assim também, né? E que foi tratado, né? Acompanhado, na verdade, por outra pessoa e houve uma complicação, a pessoa não conseguiu identificar a complicação, né? E aí, acabou que esse paciente chegou até mim e a complicação era mais séria do que a gente imaginava, né? Talvez se já tivesse sido investigado há muito tempo, né? Já teria tratado, já teria sido resolvido e estava tudo bem. Então, assim, é importante você sempre frisar isso no profissional de alguém, né? Eu sou muito, assim, eu investigo muito quem é o profissional. E eu não tenho muito isso de, é caro. Ele vai resolver meu problema? Ele resolve? Vai dar jeito? Então, eu pago. Eu quero resolver. Porque eu já peguei paciente de ferida de 7 anos. Já tinha passado por vários profissionais. E o homem, quando chegou pra mim, disse assim, ele foi bem sincero. Você é a última cartada. Se você não resolver, eu não vou mais atrás de ninguém. Porque todo mundo já passou aqui, já fez o que tinha de fazer e não fecha. Jogou tudo assim nas minhas pernas. Tá certo, pois vamos lá. E aí, mais um que deu certo, né? Mas, então, assim, eu vou muito dessa questão avaliativa. O que é caro para você e o que é barato para você, né? Você pagar uma pessoa para estar com você, lhe dar confiança e solucionar o seu problema, você acha caro ou você acha barato, né? Então, usar tecnologias no teu curativo, coisa que tu não tem à disposição em qualquer canto, né? Enfim, então são muitas questões que eu levanto em relação a essa visão de caro e de barato. É muito pessoal, na verdade. É muito relativo. Quais as tendências que você enxerga para o futuro da cicatrização, da dermatologia regenerativa? A gente está avançando, né? Cada vez mais. Muito mesmo, muito, né? Recente eu tive em São Paulo, todo ano eu vou, na verdade, para congresso, para estudos, né? Eu faço parte também de mentorias. Então, assim, estive em São Paulo e é incrível, né? Principalmente nessa parte biológica, a abrangência, assim, o crescimento dessa área. Então, dentro até da traumatologia, os próprios médicos da área, dos dentistas, utilizando curativo biológico, né? Na verdade, tudo começou com eles, né? Assim, se a gente for olhar na teoria mesmo, foi com os dentistas que começaram, mas a enfermagem conseguiu isso para si também. E a parte médica, assim, muito envolvida. Muitos médicos hoje utilizando dentro da própria cirurgia. Então, já é um avanço muito grande, né? Tá trazendo esse curativo biológico para dentro da cirurgia, reduzindo ali as complicações, né?
os danos que poderiam ser ocasionados, porque o curativo, ele interno lá dentro do procedimento cirúrgico, ele já vai conseguir liberando ali substâncias regenerativas, anti-inflamatórias, para controlar aquele ambiente e ter uma cicatrização mais tranquila. Então, assim, o futuro da cicatrização realmente é muito promissor. Eu acredito que tem muita coisa boa ainda para chegar. E o futuro da Kaline, o que é que ela prospecta para o futuro? Atuar nessa área ou abranger mais áreas? Por hora, ainda estou focada na parte da cicatrização, mas posso adiantar que tem já alguns projetos engatilhados aí, né? Eu sempre estou me atualizando, vendo o que de demanda que a gente consegue trazer. Eu sou muito observadora, então eu observo muito o que a cidade também está precisando, né? Então, eu vou sempre estudando, vendo as possibilidades, e é aquela questão, né? Os empreendedores sempre buscam problemas para serem solucionados. Sim. Então, a gente está aí realmente vendo alguns projetos e, quem sabe, já tem mais novidades aí na cidade. Deixa eu pegar um gancho teu. Quais as principais demandas da cidade de Quixeramobim? Vamos lá. Dentro da minha área, né, dentro da minha área de cicatrização, eu até dei um curso recente de cicatrização para algumas meninas que queriam empreender, né, dentro da área, e eu sempre trago visões, né, porque na verdade, às vezes é a cabeça mesmo que não consegue enxergar o leque de coisas, né, mas dentro da minha área ali, eu sempre visei muito o cuidado com os pés. Eu acho que tem muito diabético, muito paciente diabético aqui, e que precisa de um olhar mais apurado para calçados específicos, porque o paciente diabético, ele precisa ter calçados específicos, né? Precisa ser um calçado confortável, precisa ser um calçado que não machuque, porque ele não sente. Então, se eu utilizo um calçado que vai causar um calo, uma ferida, isso vai complicar para ele. Então, eu geralmente dei esses exemplos, né? Eu acredito que essa visão do calçado mais ortopédico ali para o paciente que é diabético, o cuidado com os pés com esses pacientes, eu acho que é interessante também. Eu dei um exemplo também para elas, até na área também de pacientes que fazem cirurgias de próstata, que não um acompanhamento mais especializado, direcionado para essa área. Então, assim, tem muita coisa. Muita coisa. Tem. Eu acredito que tem muita coisa, né, para ser abordada, ser explorada, na verdade. A Kaline não consegue fazer tudo, mas eu tenho essa visão. Eu acho que dá para ser encaixada algumas coisas. E aí, para quem quer realmente empreender e se debruçar aí nesse mundo, não é fácil, não é nada fácil, mas para quem tem coragem e quer ir, tem muita coisa, muita área para ser explorada. Eu vi algo sobre diabetes, que é uma doença silenciosa que mais cega e mais mutila no mundo. Sim, sim. Isso é muito... E aí, é por isso que eu disse que meu trabalho é gratificante. Tu imagina, eu evitar amputações. E uma cegueira... É porque assim, a cegueira, geralmente... Já é outra área, né? Eu não vou conseguir, assim, fazer muito, porque o paciente geralmente já vem bem debilitado. Uhum. Eu consigo cicatrizar o diabético? Consigo. Mas o meu problema, eu falei até isso na TV, o meu problema com ele é organizar os controles glicêmicos. Porque se ele não controlar, eu posso botar ouro na ferida dele, não vai fechar. Não vai. Então, é por isso que eu falo pra você, eu faço acompanhamento. Certo. Eu não consigo que ele vá lá, eu faço o curativo e ele vá pra casa e outro dia apareça. Não dá. Eu preciso realmente acompanhar para, de fato, eu ter certeza que a gente vai cicatrizar. A Kaline Ribeiro trabalha com enxerto? Não. Enxerto, né? É mais da parte médica, mas aí é como eu tô te falando,
eu não preciso de enxerto porque eu tenho um curativo biológico que faz esse serviço para mim. E uma última pergunta para passar para o Emanuel. A Kaline Ribeiro na TV, como é que surgiu essa ideia? Como é que está sendo? A gente quer saber. Tá, vamos lá. É um projeto novo, né? Estamos agora tanto na TV, na rádio e agora no podcast com vocês. Mas foi justamente para trazer informação, né? Levar informação, fazer saúde também levando informação à população de Quixeramobim, né? Diante do que eu faço também, né? Mas de algumas doenças, do que é utilizado, até para as pessoas conhecerem esses outros produtos, né? Que hoje está sendo utilizado no tratamento de feridas. Então, foi mais para levar saúde, orientação, cuidado e prevenção, né? Que eu acredito muito nisso. Prevenir para não deixar chegar já a um ponto... Tem um ditado lá no interior que diz que prevenir é melhor do que remediar. É isso. Kaline, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que convivem com feridas e para aquelas que cuidam de feridas? Vamos lá, para quem convive, não perder a esperança. De verdade, assim, porque não fecho mais, né? Eu acho que o ideal seria buscar realmente um cuidado especializado, um profissional especializado para bater esse martelo realmente, né? Será mesmo que não tem mais jeito? Ou será que é só uma abordagem errada, né? Que está sendo feita, colocado algum produto errado, ou vai que tem diabetes e está desregulado e aí por isso não deu certo, enfim, são várias coisas, né? Até a alimentação, para você ter noção, até a alimentação do paciente eu preciso ver também, né? Exames laboratoriais, tudo, para a gente conseguir traçar isso. Então, não perder a esperança. E para quem cuida de feridas, é desafiador, né? Mas eu também deixo a mensagem que não pare de buscar conhecimento, né? Para quem cuida de feridas. Por quê? Porque todo dia é uma novidade, né? Não é porque eu já estou aí há 5 anos, eu acho, nesse ramo, já cuidando de lesões que de vez em quando não aparece uma coisa, nunca peguei, mas vamos lá, né? E aí a gente vai para cima e estuda, e aí eu deixaria isso como dica, né, para essa pessoa, não parar o conhecimento, até porque a gente nunca para de estudar mesmo, né? Se a gente quer se destacar, se a gente quer mostrar realmente resultados, a gente não pode parar e se acomodar. Para a gente encerrar, quem precisa dos serviços da Kaline, onde procurar a Kaline? Vamos lá, Instagram, né, @Kaline Ribeiro, e o meu consultório fica ali na Rua da Cruz, número 187, pertinho da Prontomed. Funciona de segunda a sexta? Isso, e os atendimentos, eles são agendados, certo, tá? E aí, no link da minha bio tem, lá fala diretamente no WhatsApp e a gente faz o agendamento conforme a disponibilidade do dia e dos horários. A Kaline atende em domicílio? Domicílio também, né, consultório e domicílio. Perfeito. Gostou? Show de bola. Acabou. Kaline, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação aqui, pela sua participação no nosso podcast. Foi muito bom recebê-la, muito bom falar sobre a cicatrização de feridas, porque é um tema curioso, sim, né? Quem nunca se feriu na vida? Né? Quem nunca, né? Quem nunca foi traquinas, igual a Emanuel. Saber quais são os procedimentos corretos, que existem profissionais, né? Que você pode procurar para justamente tratar das suas feridas simples, que podem se tornar complexas, ou das complexas, que podem simplesmente se encerrarem com um bom tratamento. Não é isso? Exatamente. E você, como sempre, né? Mais uma vez aqui. Estamos aqui. Com a sua no meio sapiência, é no meio dos bons que a gente fica melhor. Com a sua sapiência de sempre trazendo aí boas perguntas para os nossos convidados. Vamos nos despedir? Vamos sim. Pois dê seu tchau. Agradecer a você pelo carinho da sintonia, da audiência. Continue conosco e falar que a edição desta quarta-feira do Duar está totalmente imperdível, com assuntos que são imprescindíveis aí para a sua vida. Obrigado, Kaline, mais uma vez. Obrigado a você que continuou conosco até o finalzinho desta edição. Não se preocupa, porque o nosso podcast Noir sempre está trazendo assuntos importantes para você conferir aqui conosco. Beijão, aquele abraço forte. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo programa. Tchauzinho.